Boa noite para todo mundo. Boa Bom, noite, pessoal. meninas, sejam bem-vindas para a nossa live aí de aquecimento. É, Aqui eu mostro estratégias para vocês conquistarem o corpo dos seus sonhos. E para quem não me conhece, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje a nossa live vai ser sobre cuidados estéticos na menopausa. E aí, quem tiver pergunta, manda aí pra gente, aí a gente responde lá no final essas perguntas. Ali, se apresenta para o pessoal, fala quem você é. É, Bom, boa noite. Meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta da Armato Funcional. Trabalho na área da estética já aproximadamente há 11 anos. E hoje, né, convite da Catarina, estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito, né, das disfunções estéticas, as principais queixas, né, que a gente tem na menopausa. Isso aí, isso aí. E você sabe, Li, que você ainda não está na menopausa, mas calma que você vai chegar. Se Mas, Deus quiser. você sabe que na menopausa, tanto nós mulheres que estamos ou entrando na menopausa, ou já estão na menopausa, começa a aparecer um monte de sintomas, tá? E uma das coisas que pega muito para nós mulheres é a estética. Por quê, Li? Porque o rosto, literalmente, ele começa a cair tudo, desmontar. A gente olha um dia, no dia, acorda no dia seguinte com o rosto, assim, uma flacidez, assim, que começa a cair. A gente começa a ter insônia, a gente não dorme direito. A gente começa a ter rugas, aparecer com uma intensidade muito maior, as rugas. A gente começa, sem contar com a gordura que começa a brotar do além, né? Queda de cabelo mexe muito também. E sabe uma coisa que pega muito também? São os escapes. A gente começa a fazer xixi o tempo todo, de gotinha, sabe uma vontade de fazer xixi o tempo todo. A gente não tem a, digamos assim, o controle, a gente vai perdendo o controle de segurar o xixi, sabe? Isso acontece muito. Então, a ideia aqui é a gente conversar sobre essa parte de estética, o que a gente pode fazer, assim, pensando em, a gente sabe que isso vai acontecer, mas que a gente pode também minimizar isso tudo, né? Melhorar isso. Hoje tem tanta coisa que a gente pode fazer para melhorar. E como eu sempre falo, todos nós vamos envelhecer, né? A gente não tem escapatória, todo mundo vai envelhecer. Mas o importante é a gente envelhecer bem, né? A gente chegar bem, a gente não precisa intensificar. Antigamente, você sabe que a minha mãe, talvez a sua mãe, você deve lembrar, que tinha 30 anos, já estava assim, acabada, parece que já, né, já estava, era uma diferença. Hoje não. Nós mulheres na menopausa, a gente vê mulheres aí de 70 anos, está super bem, né? Então, assim, isso é muito bom para a gente, saber que é possível você chegar numa idade mais bem, você se olhar no espelho e se gostar do que você está vendo. Então, eu sei que tem muitas coisinhas que hoje no mercado, nossa, é uma chuva de coisas, mas a gente fica até perdida. O que fazer? Qual o caminho? Então, por exemplo, pensando na face, no rosto, né? O que a gente poderia estar fazendo? Assim, tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode estar fazendo? Aí que você pode Então, dar para a gente. claro. Então, né, nós mulheres, os hormônios, né, eles influenciam diretamente o fator estético, né? E quando a gente entra na menopausa, há uma queda abrupta, né, do nível de colágeno, né? O estrogênio Isso. é um hormônio que ele faz a ativação do fibroblasto. E o fibroblasto, ele é quem produz, né, o colágeno, quem estimula o colágeno. Então, como a gente tem redução, né, desse hormônio por conta justamente, né, da não ovulação mais
dessa alteração hormonal que se tem na menopausa, a gente acaba tendo Uhum. realmente essa redução do colágeno, que chega, pasme, olha o motivo, né, porque tudo isso acontece. A gente reduz até 30% dos níveis de colágeno do nosso corpo nos primeiros 5 anos Jesus pós-menopausa. amado. Então, entrou na menopausa, os primeiros 5 anos a gente perde 30% do nosso colágeno. E o nosso corpo é feito de colágeno, né? Não É, somente a partir de 25 anos, né? Se a gente for pensar, já começa a cair, né? O nosso justamente colágeno. a partir dos 25 anos ele começa, né, o processo de Já dá uma. envelhecimento, né, que a gente chama. Uhum. Porém, esse processo ele é muito acelerado nos primeiros anos da menopausa, né? Tanto que assim, após esse período tem não somente a alteração a estética, né? A gente muda até voz, vai mudando, a gente muda o cabelo, perde volume, né? O músculo a gente Perde. perde volume, né? Então, Uhum. o que acontece? Nessa fase, né, além da gente ter esse prejuízo na questão do colágeno, que assim, primeiramente, né, a gente consegue enxergar mais, ou as queixas maiores que vêm para a gente realmente acaba sendo a face, porque é a região de maior exposição. A gente o tempo todo tá ali, né? Olhando para, né, o nosso rosto. O E que isso a gente pega muito. Exatamente, né? Então, falando na parte, né, nutricional, que é a sua área, para que a Uhum. gente consiga chegar, né, nessa parte, né? Você passou por isso e eu tenho certeza que o seu processo da menopausa foi muito mais tranquilo do que outras pessoas, porque ao longo dos anos você já tem bons hábitos, é uma pessoa que pratica exercício físico regularmente, tem hábito de, né, tomar água, ainda assim, né, mesmo você sendo uma pessoa nota 10 nos seus hábitos de vida, ainda tem a influência, né, por conta Com dessa quebra. certeza. Sim. Mas você tem essa reserva, né? O teu corpo já está um pouco mais condicionado, né, a passar de uma forma Uhum. um pouco melhor por essa fase. Por essa Claro fase. que a gente não vai entrar aqui porque não é nossa área com relação à reposição, né? As reposições hormonais que a gente pode fazer Sim, sim, para sim. minimizar esses efeitos, porque isso é muito particular de cada paciente, né? De cada De pessoa. cada A paciente. indicação, a indicação ou mesmo a contraindicação acaba sendo muito particular, né? E isso é feito com o médico. Uhum. Porém, existem outros fatores que a gente pode fazer durante esse processo, né? Já que Uhum. assim, a gente já vai ter alteração hormonal, né? O humor já fica diferente, a gente, né, já não dorme direito, então isso também já influencia. A redução de Tudo líquido envelhece, também, né? a redução dos líquidos, né? Os preenchimentos, né, faciais, o Vai tecido acaba caindo. reduzindo. Então, assim, já que a gente está passando por tudo isso, o que a gente pode fazer, né, para que não sinta tanto, né? A nível facial, né, quando a gente fala, eu comecei a falar, acabei quebrando, tem a parte nutricional, né, que é muito legal É e, muito importante. né, A, que Porque pode falar. assim, o que eu vejo, Li, é que não adianta você fazer o procedimento estético caro do caro, porque hoje tem muitos procedimentos estéticos e muito caros, né? Não é todo mundo que tem acesso. Só que a gente observa que não adianta você gastar muito dinheiro em procedimentos estéticos, mas você não cuidar de dentro para fora. Porque aí você não vai ter aquela durabilidade que aquele produto que você está injetando poderia ter, se lá dentro, eu sempre falo que é como se nós tivéssemos, como se fosse um rio passando lá dentro do nosso corpo. Se esse rio está sujo, está cheio de, imagina se eu como errado, entupo de açúcar, carboidrato simples, vamos pensar aí, bolos, bolacha, açúcar, doçarada, né? Embutidos, frituras. Eu vivo comendo mal, né? Vivo comendo a base de sanduíche. E o que que acontece? Vai sujando esse rio. Você vai sujando, não tem nutriente, só tem calorias vazias.
E com isso, aí você vai lá e gasta dinheiro numa coisa cara e você não tem resultado. Inclusive, se você pensar no Botox, por exemplo, hoje, você não tem resultado com aquele Botox se você não está cuidando de dentro para fora. E assim são vários procedimentos, tanto facial quanto corporal. Se você não melhorar a sua alimentação, não colocar nutrientes de verdade, não fazer sua máquina funcionar corretamente, não vai, você não vai ter resultado. Porque para tudo acontecer lá dentro corretamente, um hormônio, um neurotransmissor, né, formar uma pele, você precisa de nutrientes. Se não tem, a máquina não faz nada direito. E aí você não tem resultado, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente fala muito, né, da pessoa como um todo, né? A estética integrativa também, assim como a nutrição é sempre pensando no indivíduo como um todo, né? Tratando de Sim, dentro para fora. Até porque a pele, o que a gente vê na superfície, é a última camada, né? Abaixo sim. disso são várias outras camadas, até nível muscular, é o que dá a sustentação de todas essas outras camadas, né? A gente tem a importância também da respiração da pele, né? Do equilíbrio dessa pele. Então, são outros fatores, né? Que, por exemplo, eu posso fazer equipamentos, como vocês estavam falando, para estimular o colágeno, mas se eu não tenho nutrientes formadores de colágeno, Não, não vai basicamente, ele acontecer vai nada. fazer se eu tenho um Só gasta déficit dinheiro à toa. exatamente. Se é uma pessoa anêmica, a gente já sabe que é uma pessoa que vai ter uma maior dificuldade para responder aos tratamentos estéticos, Com né? Porque certeza. eles não têm a base do que vem lá de trás, né? O princípio, né, que a gente faz, estimula a formação de novos colágenos, né? Essa pele a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de água, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes aqui que além da gente fazer, né, a nossa parte de manter o equipamento calibrado, de trabalhar com produtos de qualidade, né, de trabalhar com equipamentos de qualidade, a gente tem a parte da paciente também, né? O como os hábitos do dia a dia influenciam no resultado também. E é isso que determina a velocidade de resposta para os tratamentos estéticos, né? Tem gente, cara, que a gente faz uma sessão e já aparece um resultado maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Você coloca um antes e depois, uma sessão fala uau. E tem gente que só vai conseguir alcançar esse mesmo resultado com 5 sessões, por exemplo, né? Então, por Uhum, quê? uhum. Todos esses outros fatores influenciam diretamente no que a gente tem de resultado na estética, né? Então, assim, Com certeza. a gente sempre fala da água, né? A gente sempre fala da água, a gente sempre fala do sono, a Que gente é a sempre fala base. do Eu tenho que ter intestino, uma boa hidratação. porque E as tudo pessoas isso. hoje. Pode Pode falar. falar. Não, eu digo assim, as pessoas, muita gente não gosta de tomar água, não tem hábito de tomar água, não se hidrata direito. E isso é uma peça fundamental. Se eu quero ter uma pele mais hidratada, um cabelo, né, um corpo melhor em termos de hidratação, de qualidade daquela pele, uma das coisas é a água, né, Li? É fundamental. E principalmente na menopausa, né, Ká, que a gente tem o Tudo ressecamento dessa pele, né? É como é se os isso. filamentos que tivessem um tônus, eles todos ficassem murchinhos e realmente eles ficam mais Isso. murchinhos, né? Por quê? Porque Como a a gente gente vai falou. perdendo. E E isso, assim, porque a gente vai perdendo a água, né? exatamente, a gente tem, né? O tempo inteiro a gente tem essa troca, né? Para o Uhum, ambiente, né? E como exato. essa barreira, né, hidrolipídica que a gente chama, que é a da oleosidade da pele, junto com a Uhum, água que está na parte interna, né? Como a gente vai ficando com a pele mais fininha, justamente por conta dessa queda hormonal, essa queda do colágeno, a gente vai ter uma tendência maior de ter uma pele mais ressecada, né? com Então, certeza. assim, uma coisa importante, né, a ser dita aqui, é que assim, a oleosidade ela é diferente da hidratação. Então, nem toda pele que fala assim, nossa, mas a minha pele é hidratada, olha só como ela é oleosa, olha os meus poros como são dilatados, né? Normalmente é o contrário, né? Quem tem muita oleosidade na pele, normalmente é por falta de hidratação,
né? Porque essa oleosidade, ela tenta recompensar essa falta de água, né, na sua pele. Então, assim, cuidados básicos do dia a dia, a gente sempre fala, né? Até hoje ainda tenho bastante pacientes que chegam que a gente vai conversar sobre pele, sobre tratamento facial, e aí a gente começa na anamnese, né? Ah, o que que você costuma usar? Com que você lava o seu rosto, né? Muitas vezes eu falo, eu uso o sabonete do banho mesmo, né? Aí, o Então, que que isso que eu ia acontece? te perguntar ali. Deixa eu te perguntar. Tem pessoas realmente que usam no dia a dia o sabonete do banho no rosto. É, o Então, que que você me fala disso? o É pH legal? é Não, diferente. O é pH do diferente. nosso rosto. O nosso rosto tem um pH, o nosso corpo tem outro pH. Tanto que a textura da nossa pele do rosto, ela é muito diferente por exemplo, da mão ou das outras partes do corpo, né? A pele do rosto é completamente diferente da pele do restante do corpo. Então, assim, a gente não recomenda, né, que se use o mesmo sabonete corporal Inclusive, para o rosto. tem que ser Inclusive, um para quem. sabonete específico, né? Para o Exatamente. rosto. E outra coisa, assim, que é muito comumente, a gente acaba pensando de uma forma diferente, que é, quanto mais oleosa a pele, mais eu devo lavar a pele, né? Só que, assim, quanto mais a gente tira a oleosidade, mais o nosso corpo produz para tentar recompensar, né? Então, a gente Entendi. acaba produzindo um pouco mais. Principalmente falando na menopausa, que já se tem uma tendência até uma pele ressecada, não é recomendado também a gente ficar o tempo todo tirando a oleosidade dessa pele, né? Para isso existem outros produtinhos que a gente pode fazer a limpeza, como por exemplo, à noite, né? Durante o dia a gente é exposto, né, aos poluentes, às sujeiras do dia a dia. Então, normalmente à noite a maquiagem que a gente usa, né? A gente acaba tendo que fazer uma limpeza melhor, né? Tirar com demaquilante, limpar a pele com sabonete. E posteriormente também com uma água micelar, de repente, que é um produtinho que ajuda a tirar as sujeiras menores, né, do rosto, né? Depois a gente Então, acaba Hum? então, por Tonifica essa exemplo, pele. Sim, Li, por exemplo, se eu pensar em termos de pele, de cuidados de pele, né, no meu dia a dia, essa limpeza de pele antes de eu dormir, ela é fundamental. ela é Eu fundamental. fazer essa higiene Prin- de pele, né, é À noite, fundamental. sim. Principalmente para quem tem o costume de usar maquiagem, né? Assim, Uhum. protetor solar, hoje todo mundo já tem, né? Uma conscientização maior Uma com conscientização. relação Durante o dia tem que ter um protetor solar, isso é tem que ter importante. protetor Então, solar. meninas, acordaram de manhã, lavaram o rosto, fizeram a higienezinha, um protetor solar, porque inclusive até a própria lâmpada, né, interfere, né, para sair mancha na pele, para Exatamente. envelhecer mais, né? E quando a gente fala na menopausa, cara, já são anos e anos nessa exposição ao sol, né? Então são Sim. anos e anos tendo essa exposição, carregando, né, esses poluentes, essas impurezas na pele, né? E assim, fazendo, né, esse cuidado à noite de fazer essa parte da limpeza, lavar o rosto, depois usar um tônico para equilibrar, né, a pele, hidratar a pele, né? Ah, São cuidados do dia a dia que são muito importantes e acaba sendo uma coisa contínua, né? A gente tem que cuidar hoje para daqui 10 anos, né, chegar lá melhor, para daqui 20 exato. anos chegar melhor, né? Então, são coisas do dia a dia. Mas, ainda que haja essa limpeza, esse processo todo durante a rotina do dia a dia, tem sujeirinhas, né, na nossa pele que a gente não consegue remover só com essas limpezas, Hum, né? Só com produtinhos. E aí que a gente entra com a limpeza de pele, por exemplo, né? Um procedimento que a gente realiza na clínica, onde tem entendi. todo o processo, né? Então a gente faz essa higienização dessa pele, a gente remove as células mortas, a gente extrai, né, as sujeirinhas que ficam dentro dos poros e a gente não consegue tirar.
Então, a gente trata, né, limpa e trata essa pele, né, para que a gente consiga ter também a melhor absorção desses nutrientes, desses sérums, desses produtos que a gente passa no rosto, né? Não adianta a gente usar um produto caríssimo se ele não chega onde tem que chegar. E, Então, e por isso. Lili, você acha, assim, pela tua experiência, de quanto em quanto tempo que a gente tem que fazer limpeza de pele? Assim, que Então, você... cara, isso é muito particular também, né? Porque cada pele se comporta de uma forma diferente, cada pele é Uhum, exposta, né, a ambientes diferentes. Então, a necessidade de realizar essa limpeza acaba sendo muito diferente de uma pessoa para outra, né? uhum, É, o tipo de pele também influencia, os hábitos que as pessoas têm também influencia. Por exemplo, uma pele de um fumante, né? Que fica o tempo todo, né? Tendo o processo de oxidação, né? Então vai ser diferente, né? De uma pele de vai uma ser pessoa que. diferente. Uhum, vai ser Então, diferente. varia, não tem uma regra, né, de que tem que fazer, sei lá, a cada 6 meses, uma vez no ano, tem que fazer uma limpeza de pele. Não tem uma regra, vai depender da pele Não. da pessoa. E É porque assim, normalmente a gente não tem hábito, né, de ficar fazendo limpeza de pele direto, né? Eu a, sou uma a que não tenho régua, hábito o medidor que eu recomendo é quando incomodar. Tá quando como incomodando? Tá querendo dar aquela cutucada? tá Tá na hora vendo de aquele você limpar esse pé. estravinho ali, tá começando a aparecer, né? Mas Uhum. se eu tiver todo um cuidado com a minha pele, né, de fazer essa higienização, por exemplo, às vezes você faz aquela maquiagem para o casamento, né? Aí tá Uhum. toda bonitona lá, daí chega em casa da festa, dá até dó de tirar, né? Não dá? Mas já aconteceu isso com você? Ai, dá dó, né? A pele ainda tá impecável. Aquela coisa, né, que você colocou assim, parece que nascia assim, né? Tem maquiagens que duram, que é uma Isso, beleza. Aí a gente chega em casa à noite, começa a tirar foto, porque fica com dó de tirar a maquiagem. Não isso, precisa de isso, filtro do Instagram, né? Quem nunca, né? exatamente. Mas, Dá dó. Mas é importante, meninas, tirar a maquiagem, não dormir de maquiagem, porque a pele à noite ela precisa respirar, né? exatamente. E aí a gente vai Aqui, envelhecer mais se não tirar a maquiagem. Então, assim, às vezes eu vou meio dormindo, assim, principalmente se você sai, vai numa festa, tá maquiada, aí você vai, nem que você tá dormindo, mas você tem que tirar e fazer a higiene, tem que da tirar. pele. É que nem escovar Porque dente. É assim, que ó, nem se escovar você não dente. tira a maquiagem corretamente, há chances maiores, né, dessa pele ficar oleosa. E com essa pele Isso. excessivamente oleosa, há uma tendência maior de desenvolver acne, um processo inflamatório maior. Você pode irritar essa pele porque ela não respira, então você deixa essa pele mais sensibilizada, né? Você pode ter um processo inflamatório, né? Então, assim, é como você diz, a pele precisa respirar, né? Essa troca que a gente fala de respirar, né, na pele, é o tempo inteiro, né? Os poros foram feitos para isso. Então, se eles ficam ali, né, cobertos por essa maquiagem, acaba tendo, né, essas problemas maiores, né? Podem levar a problemas maiores, que aí sim vai precisar de mais maquiagem ainda para cobrir. E olha, eu vou falar para você, cara, como o corpo a gente consegue esconder, coloca uma roupa, ainda mais agora no inverno, né? Coloca um casaco, a gente consegue Aham. disfarçar. Mas É, o o rosto, quem rosto não dá. principalmente assim, a gente já teve bastante, né, pacientinhas aqui com problemas de peles acneicas, e isso afeta absolutamente tudo, assim, sabe? A vergonha de sair de casa, não ter vontade de socializar com ninguém porque não quer sair, tem vergonha da pele, não quer tirar foto também porque, né, a pele não tá legal. E aí, conforme você vai Mexe tratando muito, e vai melhorando mexe essa muito no emocional, né? Mexe exatamente, muito até a no emocional da postura gente melhora. quando não tá, a gente não tá bem, né? Isso mexe. E me diz uma coisa, as esfoliações caseiras, por exemplo, pegar um, eu faço muito isso, mas eu não sei se também é o certo, tá?
mel, você passar no rosto, vamos pensar ali, eu já passei açúcar, fubá também, para dar aquela esfoliaçãozinha, sabe? Para sentir, para matar as células mortas. O que que você acha? Você acha que isso é bom ou não? Porque às vezes tem Então, pessoas que. então, né? É, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Hum, A esfoliação, ela é feita principalmente para remover as células mortas, que a gente chama, que é a parte, as células mais superficiais, né? Que a gente vai uhum, renovando conforme. E aí tem aquela sensação de dar uma afinada na pele, né? uhum, Mas, primeiro, né? A esfoliação não deve ser feita com uma frequência tão grande, pois, assim uhum, como eu falei sobre a oleosidade, de quanto mais você tira, o seu corpo produz mais, né? Vocês já viram que às vezes, assim, por exemplo, a gente vai na manicure, na pedicure e começa a lixar o pé, ali o calcanhar, e aí conforme você vai lixando mais, parece que ele vai engrossando mais. E vai aí engrossando mais. é isso que acontece, né? Quanto maior a. Tanto, olha só, tem regiões de maior atrito no nosso corpo que tem a pele um pouco mais grossa. Por quê? Uhum, Porque são regiões, né, que precisam de proteção maior. Quanto mais você tira essa camada de revestimento que serve para proteção da pele, né? O uhum. seu corpo tende a produzir mais, né? Então, se você faz com uma frequência muito grande as esfoliações, você tem uma tendência também de estar estimulando a sua pele a ficar um pouco mais grossa, né? Entendi. Porém, é por isso que a gente não recomenda, assim, por exemplo, no máximo uma vez por semana, né? De esfoliação, mais do que isso, não tem nem a Não, necessidade. não diretão, né? Não diretão. Exatamente. E para fazer esfoliação, a base tem que ser algo que hidrate a pele, né? E os grânulos, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, o açúcar, ele é cristal, né? É esfera. Então, a gente pode machucar e cortar a pele, né? Então, os Entendi. grânulos que a gente coloca para fazer a esfoliação não pode ser uma coisa que venha a cortar a pele, né? É por isso que, por segurança, a gente acaba recomendando os produtos que já são feitos para isso, tipo assim, né? Que a gente acaba que, né, são desenvolvidos para o pH da pele do rosto, por exemplo, né? Que não tenha É, tanta porque agressividade. porque na esfoliação a gente se empolga, né? Esfrega muito mais nessa tentativa de achar que está fazendo alguma coisa legal e às vezes não, né? E às Agora, por vezes exemplo, se eu colocar, por exemplo, no rosto uma máscara de iogurte, por exemplo, de abacate, se a minha pele for muito seca, é o abacate que vai dar aquela hidratada. Uma coisa que eu óleo, faço até hoje é colocar clara e neve no rosto. Então, você imagina, uhum. final de semana, você fica, só você põe o Bob, né? Põe o Bob, põe a clara de neve, vai ficar linda, né? O marido vai adorar. O cheirinho É, é ótimo, né? O cheirinho é ótimo. então, o Ai, a marido gente ama. tem os produtinhos aqui cheirosinhos, são maravilhosos. Mas, assim, ó, você que é nutri entende bastante, né, das propriedades dos alimentos, né, de como eles Uhum. são, né, eles conseguem ajudar o corpo e tal. Eu acho interessante. O que a gente não pode fazer realmente é fazer, colocar qualquer coisa de qualquer jeito, né? De qualquer Porque jeito. tendo conhecimento, sabendo que não vai prejudicar a pele, né? Que tem os benefícios, que é legal, tá tudo certo. Tá. É que a gente às Então, vezes. É que a gente então, às vezes meninas, ó, erra. Opa! então fica como dica aí para o rosto, né? Primeiro, jamais ir dormir maquiada, fazer a higiene, passar um protetor. Vamos pensar aí na alimentação, melhorar a qualidade da alimentação, porque se eu não como, por exemplo, não como fruta, não como verduras, vegetais, não tomo água, se o meu intestino está preso, né? Que a gente chama de disbiose, que é uma alteração das bactérias ruins, então eu tenho mais bactérias ruins do que boas. Isso tudo vai tendo um impacto lá na minha pele.
Então, é Com certeza. importante, se eu quero cuidar da minha pele, eu quero envelhecer, mas envelhecer com calma, sem, né, sem aquela coisa da noite para o dia, são cuidados importantes que a gente tem que ter para a vida. Eu sempre falo que é igual escovar dente. Tem que estar repetindo aquilo o tempo todo para que você vire um hábito e aí você consiga ver resultado. Porque senão, eu não tomo água, não vai ter resultado. Se eu não como direito, não vai ter resultado. Mas é Diga como aí. escova dente mesmo. Por exemplo, você pode usar só a escova. Vai tirar sujeira? Uhum. Vai. Mas se você colocar pasta de dente, vai melhorar? Vai. Se você Sim, passar um dental, exatamente. vai limpar um pouco melhor? Vai. Se você colocar o enxaguante bucal, de repente, né, o flúor, vai limpar melhor? Vai limpar melhor. Então, tudo que a gente faz, né, fora o básico, o mínimo, só vem agregar, só vem a melhorar, né, o resultado final. Com certeza. E são diquinhas assim que é importante a gente ter como escovar o dente, como ali falou. Tem que fazer parte da vida da gente, porque isso não é naquele momento. Você vai ver o resultado a longo prazo. Então, se eu sou uma pessoa muito, por exemplo, doceira, que ama açúcar, o açúcar ele envelhece, meninas, pra caramba. O Deixa açúcar a ele pele toma, dura, né, gente. cara? Deixa a Dura, pele porque dura. você forma muita glicação e daí você joga. É como se você pegasse, vamos imaginar um peixinho num aquário que ele precisa nadar para respirar, né? Aí é como se você cobrisse aquele peixinho, ele não consegue respirar. Então forma uma caramelização lá nas nossas células. E isso vai envelhecer um monte. Então, se você quer cuidar da pele, uma das coisas que você tem que rever é açúcar. É gostoso, mas envelhece pra caramba. Então, e assim, eu sempre falo que tudo é hábito. Tudo que você coloca na sua vida como um hábito, você vai perceber que você não depende do açúcar. Você não, à medida que você vai mudando a sua alimentação, você vai ver que se você colocar lá, você está comendo um doção, se você trocar aquilo por açúcar, pela fruta, a fruta parece que não tem doce, né? Parece que não tem sabor. Agora, se você parar com o doce e começar a comer a fruta, quando você for comer o doce, você vai achar enjoativo. Você não vai ter mais paladar para o açúcar. E assim vai. Então, tudo é hábito. Então, número um é isso, eu quero cuidar da minha pele, é a alimentação. E aí, esses cuidados aí que a gente tem de higiene, de limpeza de pele, de não dormir maquiada, né, de protetor. Então, pensando em termos de pele, né, como um todo. E também tem Cara, alguns nutrientes também, né, muito legais para a pele. tem uma Diga aí. coisa que eu converso aqui com as minhas pacientes, né? Que no nosso dia a dia, somente 30% das nossas atividades elas requerem raciocínio. A gente só presta atenção, só trabalha, né, raciocinando, focando 30%. O resto das nossas atividades, a gente faz tudo no automático. Então, a gente não precisa gastar energia, por exemplo, para levantar, escovar o dente, se vestir. A gente vai fazendo no automático, né? A gente não para, foca e pensa naquilo, né? Então, por quê? Porque tudo que você concentra e faz, e dá atenção tem que racionalizar para fazer, você gasta mais energia, né? E quando você insere uma nova atividade no seu dia a dia, são 21 dias para você automatizar esse novo hábito. Quando você automatiza o hábito, você não pensa, você não sofre por aquilo. Você Você vai no simplesmente vai e automático. faz. O Uhum. É difícil é bem isso. você fazer constantemente esses 21 dias. A partir do momento que você consegue incluir isso na sua rotina durante 21 dias, o seu corpo começa a automatizar aquilo. Então, assim, não vai ser tão sofrido comer a fruta, porque vai, pega e come no automático. Não vai ser tão sofrido você ir para academia como era no começo, porque você não fica sofrendo para ir. Você pega e vai. Não, você vai no E vai. automático. Então, Li, eu se acordo você 5 horas. Você vê, ó, eu não tinha esse hábito. Eu acordo 5 horas para treinar, porque depois não dá tempo. Então, assim, o tempo que eu achei para mim é treinar cedo, porque senão eu me enrolo depois e eu não consigo.
No agora? começo, no começo era assim, meu Deus, né? Era assim, nossa, não vou conseguir, é muito difícil, tal. Mas agora eu não consigo, o meu celular nem desperta. Eu já estou de pé, 5 horas da manhã. Então, Mas assim, é uma hábito que eu você já adquiri. incorporou esse hábito. Mas para sair também, cara, se você sai um dia, dois, três, uma semana, para voltar é tudo de novo. É uma Daí dificuldade, tu, né? exatamente. Aí dá aquela preguiça, né, tal. Então tem coisas, só que também a sensação depois, você é outro dia outro, você sente outra. E assim é, para qualquer cuidados, né? Se você quer cuidar do seu corpo, você tem que realmente colocar Como aquilo como prioridade. um hábito. Uhum. Exatamente. E focar, focar. E E aí quando não, a não gente tem como não faz, ter certo. né, Cá, a gente fica sofrendo pra ir, ai, que preguiça, ai, que isso, aqui. Quando tá e termina, fala, poxa vida, por que que eu não vi antes? Por que que eu não fiz Exato. antes? Exato, exatamente. Então, são cuidados. Eu sempre falo assim, ó, que a gente tem que se amar. Se você não colocar você em primeiro lugar, a gente não, você não vai chegar a lugar nenhum. Em primeiro lugar, você. Então, se cuide, se ame, faça o melhor para você. Aí as coisas vão entrando nos E eixos, sabe, aí cara, você consegue amar os outros também, né? a gente tem bastante pacientes na menopausa, né? Que já, Sim, assim, já trabalharam, já cuidaram da família, já priorizaram tudo que tinha para priorizar antes. E aí chegou numa fase da vida que tem tempo. Que tem tempo. E aí é quando a mulher começa, né, a olhar um pouco mais para ela, que ela pensa em, opa, né, vou correr atrás de tempo perdido, vou me cuidar, começa a se dedicar, né? Começa a tirar esse tempinho para ela, né? exatamente. E assim, Exatamente. sempre está em tempo. Sempre está em tempo de começar, de Sempre, nunca é recomeçar. tarde, nunca. Porque é muito comum a mulher entra na menopausa e fala, agora acabou a minha vida, agora é ficar em casa, sei lá, celular, ou ficar comendo, engordando. Mas vamos imaginar que você entrou na menopausa aí com 48, 50 anos. Que a gente viva aí até, digamos, 85, 90 anos. Que tipo É de muito tempo, vida né? você vai ter? Né? Que tipo de vida? Então, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, não posso ficar lá reclamando, chorando que eu tô com esse sintoma, aquele outro, e não fazer nada, né? E hoje a gente sabe que é possível você mudar, porque você não nasceu com aquilo. Se você não se você está com aquele sintoma, aquele problema, você tem como melhorar. É só você focar na mudança, e isso vai acontecer, né? Então, correr atrás mesmo. E voltando aqui, vamos voltar aqui na parte do nosso rosto ainda. Tem algum nutriente, algum suplemento aí que você acha legal? Ó, eu gosto muito do ômega 3. Eu acho que o ômega 3 ele é muito legal pensando em pele. Da vitamina C, eu acho top também, porque ela tem uma ação boa aí, até pensando no colágeno, né? Uhum. O zinco, quando a gente fala do o zinco, ele é o guardião das mucosas. Então, pensou em pele, o zinco, ele está ali. Ele não pode faltar. Vitamina E também, eu acho que dá um bom resultado, né? Para a pele. Tem algum assim que você ama, que você vê assim que dá, que você Ai, eu tenho um produtinho aqui, calma aí que eu vou pegar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho. pega aí, então? Pega aí, Lê. Meninas, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, manda aí pra gente. Eu queria mostrar para vocês, eu tenho um produtinho aqui que é meu xodózinho, principalmente Tá. quando a gente fala de pele, que é esse aqui. Esse é um Que é isso? produto, né? A gente chama de Booster Beauty. Ele tem ácido hialurônico, coenzima Q10. A gente estava falando agora há pouco de glicação de pele. Ele então tem um antiglicante. Ele é composto de vitaminas e minerais, desde de vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, complexo de vitamina B, Nossa, tudo de zinco, coisas que tem. ferro, manganês.
selênio, É um silício. composto de nutrientes que Isso, tem. ele é completo e ele tem verisol, né? Então, Entendi. é um produtinho coringa que sempre que tem tratamentos faciais, assim, eu recomendo que se utilize. É como a gente disse, né? A gente consegue estimular o colágeno, né? De rosto, de corpo, mas quando você tem nutrientes para estimular essa pele, para estimular o seu organismo a criar, né? Criar novos, né? A gente consegue ter um resultado ainda melhor. E assim, né? Isso é tratar o corpo de dentro para fora, dar os nutrientes que o seu corpo precisa, né, para que ele consiga produzir um resultado melhor, Um né? resultado melhor. E aí, né, em vez de tomar tudo separadinho, a gente tem esse composto. Olha só quanta coisa ele tem. É uma lista de vitaminas e minerais, né, bem completinho que a gente usa e vende para as pessoas. Legal, E essa legal. linha aqui é da Estética Priscila Palazzo, que a gente representa aqui em Pinhais, né? Então, a gente tem toda uma linha de nutracêuticos voltadas para melhorar as disfunções Bacana, estéticas. Nessa bacana. fase, por exemplo, a gente tem um outro produtinho que ajuda a aumentar a testosterona de uma forma natural. Então, ele ajuda a questão de libido, ele ajuda a questão de ganho de massa magra, né? Ele Uhum. dá para melhorar a questão de é... Como é que fala a palavra? A Quando parte você hormonal, está a parte cansada, hormonal. Ah, energia, disposição, disposição. melhora a Então, disposição. todos esses nutrientes aí, eles são muito legais, porque quando você. Porque imagine assim, a gente vive num mundo de estresse, né? Aí você tá lá com o teu estressão lá em cima. Aí você acaba formando muito radicais livres. E esse excesso de radicais livres, eles são tóxicos para o nosso corpo. Aí Envelhece, o que né? o corpo vai fazer? Ele vai tentar nos defender, né? Porque se eu começo a formar radicais livres ali, eu vou envelhecer com muito mais facilidade. E o corpo ele vai nos defender. Então, ele vai tirar os nutrientes que estão fazendo as suas reservas para tentar acudir um mal maior. Aí, se eu estou bem nutrido, então o estresse a gente não tem como fugir dele, né? Faz parte do nosso dia a dia. Mas se eu estou com estratégias, então se eu me alimento bem, se eu tomo água direitinho, coloco os fitoquímicos, né? Os ativos no meu corpo, e de repente eu faço eu melhoro a parte nutricional, de repente, com um complemento, né, com suplemento de vitaminas, minerais, um antioxidante aí vem o estresse, ele tem reserva para lidar. Ele consegue lidar com aquilo e aí não pegar da minha reserva. Então, não dá aquele boom, porque às vezes quando a gente tá muito. Por isso que o estresse, a gente envelhece muito rápido, né? Por conta disso. Então, se eu tenho uma reserva, o corpo começa a lidar, ele tem reserva para lidar, aí eu não tenho essa queda muito brusca aí, né? Mas Então, aí isso entra também a qualidade do sono, né, cara? com certeza. Então, O assim, se eu, relaxamento, a massagem, para tudo. justamente você O sono é fundamental. Se você não dormir direito, nada vai acontecer. Inclusive, eu vou fazer até uma live com a Dani essa semana, acho que sábado, se eu não me engano, sobre sono, porque é fundamental, é o sono. eu vou pegar mais um. E Deixa eu te mostrar. o que você vai pegar? Deixa eu mostrar aqui Ó, um deixa eu outro. tomar uma minha aguinha aqui. Um outro produtinho que a gente recomenda, inclui bastante, né? Não só em pacotes de massagem relaxante, mas em todo mundo que fala que tem dificuldade de dormir e quer tratar a flacidez, quer tratar a celulite, é esse aqui. Esse aqui é um chazinho, né? Ele é composto de ervas, basicamente. É melissa, capim-cidreira, erva doce, É um maracujá mix de polenta, plantas. estrelados, alecrim, né? Ele é mega cheiroso. O cheirinho dele é maravilhoso e a gente usa à noite, né, para tentar realmente melhorar essa qualidade do sono, porque durante o sono a gente consegue baixar esses níveis hormonais, principalmente o cortisol, que pra gente da estética aqui é o pior de todos, porque ele deixa a gente inchado, ele é um degradador de colágeno, ele quebra colágeno,
ele é o hormônio do estresse, né? É o hormônio relacionado ao estresse. E ele acumula gordura. Então, pense, é um Uhum. hormônio que te deixa inchada, te deixa com gordura localizada e ainda te deixa flácida, né? Então, É tudo bom, né? é um fator que a gente tem que tentar controlar. E a gente controla através né, realmente do relaxamento, do Esse sono, conjunto, do diminuir conjunto biológico, o sim. estresse do É corpo esse também. equilíbrio. Exatamente, esse equilíbrio que a gente tem que ter. Li, me diz uma coisa, vamos pensar em termos corporal. Porque assim, tem a celulite, tem a flacidez corporal. Tem alguma coisa que você indica assim, que funciona nessa parte de flacidez corporal, da celulite? Tem alguma coisa assim que você pode orientar? Temos várias coisas. Não tem uma só, temos várias coisas. A gente tem bastante equipamento que trabalha o estímulo de colágeno, né? Mas assim, Uhum. a celulite, ela não é um tipo de celulite só. A gente tem uma celulite que ela é causada por excesso de inchaço, né? De edema. A celulite mais edematosa. A gente tem a celulite que ela é causada por mais acúmulo de gordura. Então, aquele Uhum. acúmulo de gordura levou à celulite. E a gente tem a celulite que tem a causa principal a flacidez. Então, o tecido começa a ficar flácido, vai perdendo tônus e forma aquele aspecto celulítico. Então, a primeira coisa que tem é. Ah, e outra coisa, nem todo mundo vai ter um só tipo. Pode ser que em uma parte você tenha uma celulite, uma parte do seu corpo tenha celulite mais edematosa, e em outras partes você tenha uma celulite mais flácida, né? Dependendo da região do corpo, você pode ter celulites mistas. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual tipo de celulite você tem para que a gente consiga montar um combo, né? Para que a gente consiga fazer um melhor, promover um melhor resultado. Então, assim, não Entendi. tem assim que é o maior milagre Uma de todos. coisa. A gente sempre tem que analisar o que está causando isso, né? Por que que a paciente está... Uhum. Se o corpo está muito inflamado, se tem dor, porque desde quando tem, quais são os hábitos de vida, porque tudo isso vai influenciar, né? Vai influenciar Uhum. no aspecto estético. Se é uma pessoa, por exemplo, que fica mais tempo sentada, o dia inteiro sentada, né? A gente já sabe, né, que ela vai ter uma compressão ali, né, daquelas estruturas, já não tem tanta mobilidade. Então, Usar roupas apertadas também, né? Calças apertadas, isso também. também piora. A alimentação aí tem um foco muito importante também, né? Porque se a minha alimentação tá ruim, se eu me entupo de, como a gente falou, mesma coisa para o rosto, se eu me entupo de açúcar, frituras, fast foods, né? Refrigerantes, isso tem um impacto muito grande na celulite e na flacidez. Porque como a gente conversou, não tem nutriente. A máquina, ela sempre vai de emergência. O que que é emergência? É o que vai garantir a sobrevivência, né? Agora, a celulite, a flacidez, não é emergência. Então, ela vai, ó, deixa lá em último escalão, né? Em último caso, E outra coisa, cara, se sobrar um pouquinho, a gente manda para tira. lá. Assim que a máquina E a região age. abdominal ali, né, cara? Oi? Uma vontade que o corpo tem de acumular gordura ali, gente. Sim, você comeu errado, vai tudo ali pro abdômen. É bem isso. É a preferência, né? Principalmente açúcar, porque é um excesso de insulina. Quanto mais insulina você está estimulando, digamos assim, gordura na região abdominal. E daí vai formando, vem a gordura, daí vem a flacidez, daí vem estrias também, né? Porque aí aquela coisa emagrece, engorda, você vai detonando a tua pele. E daí, quando chega na menopausa, intensifica tudo isso, porque o estrogênio é o hormônio, a gente sempre fala que é o hormônio que dá cintura para a mulher, que dá até a pele da gente, aquela Cabelo luminosidade, volumoso. cabelo, exato. E o estrogênio na menopausa cai. E aí, só que eu cheguei na menopausa, digamos, toda já com um hábito ruim, já acima do peso, né? Então, isso
fica muito mais. Agora, se eu chego na menopausa já me cuidando, eu tenho um hábito alimentar saudável, eu faço atividade física, eu tenho uma boa hidratação, eu tenho o meu estoque ali. Então, vai cair? Vai. Mas essa queda vai ser muito mais lenta, né? Não, não vai ser aquela coisa muito visível, assim, que você fala, meu Deus, né? Então, tudo se resume nos cuidados que a gente está dando para o nosso corpo, E eu né? acho muito legal, assim, que hoje, com o acesso à informação que a gente tem, né? Depois da pandemia, principalmente, que se falou tanto em promover a saúde, em melhorar a qualidade de vida, os hábitos de vida, né? O perfil dos nossos pacientes também mudou bastante, sabe? Elas já vêm sabendo de tudo isso, sabendo que da importância de realizar o exercício físico, sabendo da importância de se ter uma boa alimentação, tendo acompanhamento com as nutricionistas, com nutrólogos, né? São pacientes que eles já partem do princípio, né, que o corpo é um todo e que a gente precisa estruturar tudo isso e a estética vem a complementar. Porque, assim, processo de envelhecimento não para. É um negócio assim, só, né? Não tem como regredir. Sim, Então, se a gente não faz o contrário de estimular os fibroblastos, de estimular a pele, de estimular, ele não volta, né? Então, é não uma coisa vou. que a gente tem que fazer, né? Com uma certa continuidade, porque não tem como correr contra o tempo, né? Só tem como ir controlando e amenizando esses aspectos estéticos futuros, né? Porque a gente consiga sempre chegar melhor, né? Envelhecer de uma forma melhor, né? Uhum. E Li, me diz uma coisa, pensando na gordura aí da pele, a criolipólise, eu sei que você mexe bastante com a crio, ela funciona mesmo? Ela derrete aquela gordurinha lá que está lá incomodando? A Crio, Funciona? ela é maravilhosa. É um dos recursos que a gente utiliza bastante aqui no combate da gordura localizada, porque ele tem o efeito, Ká, de apoptose. Ela faz uma morte celular programada. Então, assim, quando a gente faz a lipo, por exemplo, que a gente é super invasivo, coloca a cânula, puxa lá os adipócitos, a célula de gordura, puxa e joga fora, né? Aquela região, você já percebeu, Ká, que tem muitas pessoas que fazem lipo, engordam muito, mas a barriga continua chapada? Por quê? Porque ela mexeu na quantidade de adipócitos da região da barriga. Ela tirou o excesso de Hum. adipócitos ali. Porém, do restante do corpo, do braço, do ombro, das costas, ainda tem. O corpo, primeiro, quando ele vai engordar, ele vai procurando os locais onde já tem o adipócito. Onde já tem. Para depois ir formando novos adipócitos, né? Uhum. A CRIO, ela é um procedimento não invasivo, então você não passa por nenhum tipo de pós-operatório, como a gente tem, de limitação de atividade física, ou de trabalhar, ou, né, você não passa por isso, porém você consegue fazer uma alteração também na quantidade de adipócitos daquela região, né? Só que ao invés, por exemplo, a lipo você faz uma vez e leva 6 meses para começar a ter o resultado. Não é assim que funciona? A gente fica muito Uhum. inchado, fica muito roxo, né? E aí aos poucos vai recuperando. Quando a gente Isso. trabalha com a estética, por não ser um procedimento invasivo, a gente também precisa do tempo de resposta do corpo. Claro que, assim como, né, a gente falou de respostas de estética, quando a gente tem um corpo menos inflamado, quando a gente tem hábitos mais saudáveis, o corpo consegue eliminar aquilo um pouco mais rápido, um pouco mais fácil do que pessoas que não têm essa outra parte bacana, né? Não toma água, não tem uma alimentação com os nutrientes legais, sabe? Mas a gente consegue sim ter um resultado muito legal para gordura localizada e a gente consegue trabalhar basicamente todas as regiões do corpo. A gente tem maior procura aqui por costas, região abdominal, né? Circunferência abdominal e Uhum. braço, às vezes interno de coxa, às vezes culote, elas reclamam, mas campeão é realmente a região abdominal mesmo. E a Uau, que partir legal. de. A gente faz uma sessão, depois de uns 45 dias, a gente já consegue ver um resultado bacana, sabe? Então, é essa Uhum. praticidade, né, desse procedimento, que você não precisa vir fazer várias vezes, né? Você faz uma sessão e aguarda o resultado. Então, essa é a parte boa. E daí, associar com a alimentação, você vai ter um resultado top do top.
Exatamente. É o escova-dente que a gente falou. Quanto mais coisas você colocar, Mais sempre o coisa resultado tende a ser vai, melhor, né? vai ser melhor. Uhum. E, e Li, você dá uma olhadinha aí para mim, que horas são no seu relógio, porque eu tô sem horas aqui e eu não Eu acho, sei. eu acho que já vai acabar. São Vai acabar? 7h37. Tá, então vamos lá. Para a gente encerrar, me fala dos escapes. Tem um exercício para aquela parte dos escapes, né? De você ficar fazendo xixi. Me dá uma faladinha disso, que eu sei que você trabalha com Então, isso também. é outra parte, assim, que na menopausa, né, por ter toda essa queda hormonal e de redução de colágeno, a gente tem colágeno em tudo, então diminui o volume de músculo, tem fraqueza muscular, né? O assoalho pélvico, que a gente chama, que é a musculatura que sustenta a bexiga, ela é assim, é como se fosse uma rede, né? Ela segura todos os órgãos aqui em cima. E aí, conforme a gente vai tendo filhos, né? A gestação e a progressão da idade, ela tende a ficar um pouco mais fraca. A queda hormonal vai fazer isso. Exatamente, ela começa a ficar com uma fraqueza, né? E aí, quando você espirra, tem escape de xixi, é quando você vai fazer um movimento, às vezes escapa xixi, é quando você vai fazer um esforço, acaba escapando xixi. Por quê? Porque essa musculatura, ela já acaba, né, estando com esse déficit de força, né? E aí, quando a gente tem um tratamento aqui que trabalha é como se fosse uma recuperação de toda a parede abdominal ali, né? O músculo da barriga, eu acho que até podia ter, acho que não vai dar tempo de mostrar. A gente tem o Tá, reto abdominal, que é onde tem aqueles gominhos, sabe? Quando a pessoa fica malhada e sim. aparece os gominhos. Quando a gente tem uma Uhum. gestação, né? Por ter que expandir a barriga para que aconteça, né, o bebê se forme ali, essa musculatura ela se afasta, né? E a tendência é depois que você tem o parto que ela retorne, né, à posição inicial. Porém, muitas vezes ela não volta assim, ela fica com uma frestinha. E essa fraqueza nessa musculatura, né, que acaba tendo por conta dessa fresta, acaba fazendo com que a barriga fique com aquele aspecto barrigudo, sabe? A barriga solta, assim, estufado, falar, ah, eu tenho estômago alto, ou eu tenho essa umbigo para frente, umbigo para frente, né? Ou estufada, aquele aspecto de barriga estufada mesmo. E quando você trabalha essa musculatura, faz esse tratamento que a gente tem, né, de diástase, a gente consegue reposicionar essa musculatura e fazer com que a barriga fique mais retinha. Então, muitas vezes a gente trata gordura, e a gordura, ela tá por cima do músculo. Então, tudo que tá por trás do músculo, as vísceras, os órgãos, elas não exercem influência sobre a camada da gordura, né? Então, Uhum. às vezes, só da gente mudar essa estrutura aqui, que é o músculo que segura, que sustenta a gordura, a gente consegue diminuir Consegue melhorar. a Uau. aparência da gordura. Entre você ter uma estrutura assim e uma estrutura assim, indiferente da tamanho da gordura que a gente tem em cima dela, acaba mudando. Então a gente começa a tratar novamente de dentro para fora, né? Trabalhando essa camada muscular para que a gente consiga ter essa propriocepção, melhorar até questão de postura, até questão não só, né, da incontinência urinária, mas melhora a postura, melhora a força, até melhora no desempenho sexual, né? A gente consegue trazer somente benefícios. Trabalhar essa musculatura do assoalho pélvico só traz coisa boa para a estética, né? E para o dia a dia também. Legal. E para a mulher, uma das coisas que ela pode fazer também são os próprios exercícios em casa também. Isso ajuda, né? De você comprimir também, né? Você fazer Sim, exercícios, isso vai exatamente. Um ajudar. dos exercícios que a gente faz, né, nesse tratamento, a gente fala assim, contrai a pepeca, que é aquela vontade de segurar o xixi. Como se Agora, você segura, tivesse segura, segura. muito cheia e precisasse segurar esse xixi, né? Você tá no elevador, a bexiga cheia.
você precisa segurar xixi. É aquela força que você faz, você está trabalhando, né, o períneo, né, que é a musculatura dessa região. E assim, gente, assim como é com bíceps, por exemplo, que quanto mais exercício você faz lá de hipertrofia, coloca força, trabalha ela começa a ganhar força muscular, assim funciona também com a musculatura do assoalho pélvico, assim funciona com o períneo. Quanto mais você trabalha, conscientiza e faz o trabalho de propriocepção e de controle, maior, né, você vai ter o tônus, maior você vai ter o controle. E, gente, o xixi para de escapar. O escape é impressionante. Olha aí, meninas, Uma olha semana aí. que você faz de exercício já melhora muito. Vai melhorar, né, Bi? E para uma pessoa que cada vez que tosse, espirra, tem escape, você em uma semana resolver e não ter esse problema, muda É. completamente a vida. E assim, E isso gente, incomoda muito. incomoda muito, incomoda muito. Então a gente não melhora somente o aspecto estético, né, dessa região abdominal. A gente consegue trazer qualidade de vida para esse paciente, né, para que ela se sinta melhor, né, com o seu corpo e não tenha também essas coisas que incomodam. E a gente não conversa sobre isso, a gente não fala para ninguém sobre isso, né? Mas tem tratamento. Uau, que legal. Isso, olha quanta coisa legal aí que a gente aprendeu, meninas, para a gente colocar em prática o exercício, a parte facial, cuidar do corpo, da alimentação, né? Então, muita coisa legal. E eu quero também, antes da gente acabar, fazer um convite para quem está nos assistindo, que no dia 8, no dia 6, agora de outubro, nós vamos ter o nosso workshop Bela na Menopausa. E nesse workshop, eu vou mostrar para vocês o que eu saí do ponto A, digamos, eu entrei na menopausa lá com 48 anos, daí você pensa ali aquela pessoa que teve de tudo. Eu tive depressão, eu tive insônia, a gordura começou a brotar, aconteceu um monte de coisa. Então eu estava no ponto A, aí eu saí do ponto A para o ponto B. Então, hoje, eu estou numa outra fase. Aquela Catarina que estava com tudo aquilo, hoje eu estou com energia, disposição, eu durmo, eu estou com objetivos, eu treino, né? Então, assim, todo aquele sintoma que eu tinha, eu não tenho mais. Então, eu saí do ponto A e fui para o ponto B, e hoje eu vejo que a menopausa é a melhor fase da vida. Mas desde que você chegue bem, você invista em você, você cuide de você com carinho, você coloque você em primeiro lugar. Foi o que eu fiz. E daí, no workshop, nesse workshop Bela Menopausa, eu vou falar tudo isso para vocês, né? Que é possível a gente mudar, melhorar, ninguém está condenado a nada. E é possível melhorar muito e ter a sua vida de volta, né? Porque a menopausa a gente parece que perdeu tudo. Foi exatamente assim que eu me senti alguns anos atrás. E hoje eu resgatei tudo isso. Então, é possível. E é isso que eu vou falar. Então, vamos encerrar. Eu espero vocês no workshop. O evento é online, gratuito. É só se inscreverem lá na minha bio. E eu espero todo mundo lá para a gente conversar sobre isso, porque a ideia é a gente melhorar, quanto mais mulheres a gente melhorar, né, mostrar que é possível você estar feliz, porque se você entrou na menopausa, você vai ficar até 80 anos com sintoma, não é vida, né? Então a gente tem sim como mudar. Então eu espero vocês. Eli, obrigada pelas suas dicas aí, né? E, meninas, muito parabéns aí por vocês estarem com a gente até o final. E vamos nos despedindo. Essa semana eu vou estar falando sobre alergia alimentar com a doutora Simara, que também vai ser muito legal para a gente entender o que acontece na menopausa, e com a Dani sobre insônia. Então, vocês não podem perder também, que vai ser muito legal. E assim vai, a gente vai melhorando a nossa vida, vamos melhorando, né? Mas obrigada. Nunca é demais. Exatamente, exatamente. Obrigadão. Muito obrigada.
Qualquer dúvida, Obrigada. chama a gente aqui, tá bom? Boa noite a Sigam todos. lá a Aline, que ela tem muita dica, ela tem uma clínica maravilhosa, tem muita coisa lá que dá para fazer. Sigam ela lá, peçam desconto lá para ela, que ela vai dar com certeza. E vamos que vamos. Um beijo, Tá bom? pessoal. Então?